Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de Teologia da Unicesumar, sejam muito bem-vindos. Hoje nós trataremos acerca do nosso estudo de caso. Temos aqui no dia especial a presença do professor Walter Lúcio de Alencar Praxedes, professor que, aliás, foi meu professor na disciplina de Ciências Sociais aqui na Universidade Estadual de Maringá, de 2000 a 2003. Professor, durante esse caminho a gente tivemos as aulas, tivemos também uma atividade em específica que foi o PIC, um projeto de iniciação científica. Eu até fui buscar isso lá de 2003, que foi sobre a globalização e sociedade, um estudo interpretativo da obra de Ottaviani, que foi muito proveitoso, agregou muito para a minha formação acadêmica, né? Como diria a minha sogra, não vamos ficar de mela-mela, mas ao mesmo tempo o professor é de extrema admiração por parte não somente minha, mas da minha família. Esteve presente no nosso casamento em 2004. E existem professores e professores, né? E a gente sempre recorda nessa caminhada de formação acadêmica a presença do professor Walter como um professor por vocação. Um professor por excelência que marcou aí a história de todos os alunos que tiveram essa oportunidade, como eu tive, de ter aula com o professor Praxedes. O professor Praxedes costuma dar aula sentado. E dando aula sentado é muito mais atrativo do que professores que dão aula com slides, com um monte de tecnologia, porque a sua aula realmente é muito interessante, muito atrativa, né? Então é uma enorme satisfação, professor, estamos aqui hoje nesse nosso estudo de caso. E a primeira pergunta que a gente vai falar para o senhor, né? O professor é graduado em Ciências Sociais pela USP, também a sua formação é em mestrado e doutorado também pela USP, e nascido na grande metrópole de Astorga, não é? Grandes personagens saíram de lá, Chitãozinho, Chororó, professor Walter Lúcio de Alencar Praxedes também saiu da grande cidade. E a minha pergunta, professor, a primeira, neste caso, é o porquê desse início, né, de uma pessoa que nasce em Astorga, se interessa pelas ciências sociais, houve aí uma influência da família, como que foi essa sensação de querer estudar e começar a estudar ciências sociais? Bom dia, Pablo. É uma satisfação muito grande estar com você aqui, né? Reencontrá-lo, né? Sim, sim. E você tem, assim, um início de trabalho com palavras tão gentis, né? Eu fico muito agradecido e contente de te rever, né? Uma saudação para você, para a Márcia, né? Obrigado. Para o Márcio também, o seu irmão, né? Isso. É uma satisfação eu poder, depois de tantos anos, acompanhar o trabalho, né? Muitas vezes o professor, ele não sabe o resultado do trabalho que é feito a longo prazo. Então, saber que hoje você é um educador, que faz esse trabalho tão empenhado, crítico, reflexivo, é uma coisa que dá muita satisfação, assim, para um professor, né? Sobre a sua questão, eu fico pensando, assim, a minha ideia é que Astorga era uma cidade muito pequena. E Continua sendo, né, professor? Não mudou pequena. muita coisa, né? Pois é, inclusive porque Maringá, Londrina, né, Curitiba cresceram muito com essa população que migra de Astorga e das cidades vizinhas, né, para as cidades maiores. E aconteceu isso em 1975, com aquela grande geada. Houve um movimento populacional muito intenso no estado do Paraná. E aí a minha família mudou de Astorga para Maringá. Então foi uma mudança que nos tirou daquele ambiente de pequena cidade para uma cidade média. E da minha parte, houve uma dificuldade muito grande de se adaptar, se ajustar no sistema educacional em Maringá, de conseguir se integrar na cidade de uma certa forma. E isso, para um adolescente que começa a pensar e a estudar, né, me trouxe muitas inquietações. E aí eu comecei a estudar, frequentava diariamente a Biblioteca Pública de Maringá, não é?
E lá, encontrando os livros, um dia encontrei com um livro de Ciências Sociais do professor Florestan Fernandes, né? E aí pensei, poxa, acho que é isso que eu quero estudar, né? Ciências Sociais, com essa ideia de entender o mundo que eu vivo, né? Esse mundo em mudança, por que ocorrem as mudanças na sociedade, né? Quais as consequências dessas mudanças para cada um de nós, né? Para cada ser humano, né? Para as famílias, para as pessoas. E aí eu estava fazendo o ensino médio no Colégio Platão, aqui em Maringá, e o Colégio Platão propôs uma atividade que nós nos informássemos do curso superior que gostaria de fazer. Aí eu pedi informação sobre o curso de Ciências Sociais. Aí veio uma matéria jornalística comentando o que era o curso de Ciências Sociais, quais eram os cursos de Ciências Sociais que existiam no Brasil, e apresentando o curso de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. E então eu, naquele momento, eu resolvi fazer Ciências Sociais na USP. E como o Colégio Platão naquela época era conveniado, tinha uma espécie de convênio com o Anglo, e o material didático do Colégio Platão era o material do Colégio Anglo de São Paulo, então a formação nossa aqui em Maringá, no Colégio Anglo, era própria para aquela que era exigida no vestibular da USP. Então eu fiz o vestibular em 1985 e passei no vestibular e aí comecei a fazer o curso com muita dificuldade, porque eu não sabia ler, interpretar os textos, não tinha uma formação de base adequada, não é, para decodificar os textos tão complexos, né? Mas aprovando em uma disciplina, reprovando em outra, refazendo novamente aos trancos e barrancos, sim, fui estudando, aprendendo e me preparando para continuar os estudos. E depois o senhor seguiu para o mestrado logo na sequência, demorou um tempo? Então, o desafio maior foi aprender a estudar, aprender a se concentrar, decodificar os textos científicos, né? E aprender a fazer pesquisa. Então, que nessa área são textos muito densos, muito, né? Muito densos, eu não sabia ler, não é? E não sabia escrever, não é? E eu lembro que a minha primeira avaliação de sociologia, eu tirei nota 2, né? E eu vi... Isso eu não sabia. Aí eu escrevi uma página inteira explicando a origem da sociologia, né? E fiquei intrigado de ter o professor ter avaliado com nota 2, né? Aí na sala de aula perguntei ao professor, por que nota 2, né? Aí ele disse, olha, eu dei nota 2 de dó, né? Porque... nem o 2 lhe daria. Então eu vi que eu tinha que aprender a estudar, aprender a pesquisar, e aí foi um trabalho de reeducação para o trabalho concentrado, não é? De decodificação dos textos, de reelaboração, de elaboração do pensamento científico, né? Então foi um processo muito longo e dificultoso, né? Mas assim, eu consegui fazer com essa postura de tentar fazer fichamento de todos os textos, estudar com calma, e ao terminar a graduação já tive a oportunidade de fazer o processo seletivo para professor colaborador da Universidade Estadual de Maringá. E naquele tempo a universidade estava numa crise muito séria, com muitos professores saindo daqui, né? Tinha pouquíssima concorrência no processo seletivo. O meu processo seletivo abriu 3 vezes o edital e não tinha candidatos, né? Então, quando eu entrei, fui aprovado em 92, praticamente eu era o único candidato e a banca ainda, pô, você vai vir mesmo dar aula aqui? E assim eu ingressei na Universidade Estadual de Maringá. Em 92 como colaborador e em seguida conversei com um professor que eu tive na graduação, o professor Nelson Piletti, e ele me convidou para fazer mestrado, para prestar o processo seletivo para entrar no mestrado na Universidade de São Paulo. E eu, como professor colaborador, já comecei a fazer um mestrado
na Universidade de São Paulo em educação. Foi após vir para Maringá, o senhor retornou depois para São Paulo para fazer o mestrado e doutorado. Depois eu entrei num concurso como efetivo da UEM, não é? Em 93 e em 94, 95 já voltei para São Paulo para concluir o mestrado, que eu concluí em 97. Em seguida fiz o doutorado e estou aí na Universidade Estadual de Maringá desde então. Desde então. Ótimo, professor. É bom que isso sirva também como um grande estímulo aí para os nossos alunos que estão começando e que sentem que tem alguma dificuldade no aprendizado, na leitura. Isso, de uma forma muito clara e concreta, mostra que a gente vai ver aqui as produções que o professor tem nos dias de hoje, os livros publicados, que realmente vale muito a pena insistir nesse processo de formação, né, de perseverar, né, de continuar, né, de não desistir no início. Não é? Uma segunda pergunta, professor, que eu gostaria de deixar aqui junto com os nossos alunos. Durante essa trajetória que o senhor teve como pesquisador, quais foram as principais abordagens com relação à sociologia da religião em si, né? Como nós estamos aqui num curso também de teologia, quais foram as principais abordagens nas suas pesquisas que tiveram como objeto, né, de estudo a religião em si, né? Eu vi que tem aqui os livros que estão aqui, a gente vai mostrar aí para vocês, alunos, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Fique à vontade para falar dos livros, o tempo é do senhor. Pois bem, a minha formação básica em Ciências Sociais foi na Universidade de São Paulo, e a ênfase maior na formação do estudante de Ciências Sociais na USP era na formação clássica, nos clássicos da disciplina, que era Marx, Weber e Durkheim. Uhum. E esses três autores, eles têm uma abordagem do fenômeno religioso, mas é uma abordagem, a maneira de tratar o fenômeno religioso é uma maneira racional de tratar a religiosidade. Ou seja, para uma pessoa que tem religiosidade, o mais importante é a sua crença. Para a sociologia, a crença, ela tem um significado simbólico. Para quem é religioso, aquilo que é simbólico, por exemplo, um batismo por imersão, ou a hóstia, não é? Ou uma oferenda, para quem é religioso, esse simbólico tem um significado sagrado, divino, sobrenatural. Mas os métodos de pesquisa em ciências sociais, eles invertem. Eles tratam os fenômenos que os fiéis consideram sagrados como alguma coisa simbólica que tem um significado, muitas vezes oculto, né? Um significado a ser decifrado pelo método de pesquisa racional. E nesse caso, o Durkheim, que estudou para ser rabino, o Marx, que tinha uma formação judaica e depois protestante, e o Max Weber, que era um pesquisador e um sociólogo de formação protestante, ele era inclusive praticante. Os três consideram a religião como uma ilusão, como uma forma simbólica de representar o mundo social. Então, mesmo um autor como Max Weber, que é protestante, ele tinha uma concepção de estudar a religião de uma forma materialista, ou seja, qual a consequência econômica da crença religiosa, ou qual o significado econômico que passa a ter um ser humano adotar uma confissão religiosa, né? Que consequência isso tem na mudança da sociedade, não é? E o Marx, que todo mundo interpreta e conhece como um pensador contrário à religião, por ele achar que a religião era uma ideologia, uma forma de consciência que justifica as desigualdades sociais, o Marx escreveu também que a religião é o coração de um mundo sem coração, uma espécie de refúgio das pessoas num mundo em que elas sofrem muito, né?
que não é contraditório com a ideia de ser também uma ideologia, mas ele tem essa ideia de que a religiosidade é também um refúgio num mundo tão conflituoso, né, de tanto sofrimento para a maioria dos seres humanos, né. Já o Durkheim, ele via a religiosidade como uma forma simbólica de criar uma coesão da sociedade, de integrar a sociedade. Através da definição religiosa do que é um comportamento sagrado, as pessoas orientam a sua vida. E definindo também aquilo que é um comportamento profano, elas passam a evitar esses comportamentos indesejados e profanos e a colocar em prática na sua vida aqueles comportamentos, né, atitudes e ideias que são consideradas sagradas. Então essa divisão entre sagrado e profano ajuda a integrar e a criar uma coesão na sociedade. Ou seja, os três autores clássicos que nós estudamos no curso de Ciências Sociais abordam a religião de uma maneira racionalista. Mesmo respeitando a crença e o significado que o fiel deposita nessa sua crença, a sociologia tem uma abordagem que vai além dessa dimensão, né? Que convive com essa dimensão. Por exemplo, a sociologia da religião no Brasil estuda a composição social das diferentes confissões religiosas. Então, comparando os censos demográficos, ela tenta investigar por que uma determinada denominação religiosa tem mais fiéis das camadas populares, com renda menor, menor escolaridade, que mora na periferia da cidade. Outra confissão religiosa, outra orientação religiosa conquista fiéis de classe média, pessoas classificadas como brancas, né, com alta escolaridade. Né? Ou seja, resumindo, a sociologia da religião trata da consequência mundana, terrena, prática da crença religiosa, do significado religioso que o fiel deposita na sua crença. Não é? E aí, ao estudar esses autores clássicos, eu tive contato com o pensamento do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que integra o pensamento do Marx, do Durkheim e do Weber, para entender a religiosidade como um espaço especial na sociedade, mas um espaço de luta, de disputa pelo monopólio dos bens de salvação. Um espaço em que os praticantes das religiões disputam entre si para ver quem controlam esses bens de salvação e conseguem, assim, com isso, ter uma inserção na sociedade para exercer o domínio e a sua vida prática na sociedade com essa predisposição a ditar as regras de como essa sociedade deve ser organizada, estruturada, como ela se transforma. Né? Então, estudar a religiosidade como um campo religioso é uma forma racional de ver a religião como um espaço de conflitos para definir quem tem os pontos de vista considerados mais sagrados, não é? Mais generosos e simbolicamente mais respeitados numa sociedade com maior prestígio. Ou seja, é uma abordagem que também estuda a religião de uma forma não religiosa. Essa é uma característica das ciências sociais. Mesmo que os autores sejam religiosos, a metodologia estuda a religião de uma forma não religiosa. E isso pode muitas vezes chocar um fiel, né, que vê a sua religião, a sua crença, transformada em um objeto de pesquisa, um objeto de estudo, né? E isso pode agredir muitas vezes a pessoa, né? É importante a gente também delinear que é um estudo científico, né, acerca da religião, né? Um estudo científico não quer dizer que ele seja um estudo verdadeiro, quer dizer que ele é um estudo que você faz com métodos científicos. Entre esses métodos científicos estão os referenciais teóricos que os autores usam. Né? Todos esses referenciais teóricos da sociologia da religião, eles privilegiam a consequência terrena da crença religiosa. Por exemplo, se uma determinada confissão religiosa influi para que os fiéis tenham uma determinada opção política. Isso é um tema
não é? Da sociologia da religião, não é? Em que medida a religião tem um reflexo na política, não é? Na opção eleitoral dos fiéis. Como temos visto bem claramente nestas eleições que se passaram agora para presidente da República. Né? Em que você havia uma clivagem, né, de uma forma de crença religiosa evangélica tendendo a ter uma orientação política no processo eleitoral. Não é? Mas também você pode ver assim que quando nós estudamos o catolicismo, as comunidades eclesiais de base levavam também os fiéis a ter uma forma de orientação política. Então, as SEBs tiveram um papel muito importante na fundação do Partido dos Trabalhadores e nos movimentos sociais, nos movimentos pastorais, que até hoje tem uma influência política muito grande no Brasil. Então, tanto os evangélicos apoiarem na eleição, os líderes evangélicos apoiarem na eleição o atual presidente da República, quanto as comunidades eclesiais de base estar na origem do Partido dos Trabalhadores, são fenômenos políticos condicionados pela crença religiosa. Então, a sociologia da religião vai estudar exatamente essa intersecção entre o significado que o fiel atribui à sua crença e a consequência social, política e econômica dessa sua crença. Né? E a matriz dessa forma de estudar é principalmente a obra do Max Weber, né? Aquele clássico estudo, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele pesquisou a consequência religiosa da crença no protestantismo histórico, né? Nas igrejas reformadas, né? Calvinistas e luteranas, que para o Max Weber, essa crença reformista gerou uma grande transformação na sociedade, porque fez com que a conduta dos fiéis se orientasse para uma vida prática, não é? Uma vida de valorização do trabalho, do esforço, não é? Da aquisição de bens. Não é? Então é o reflexo econômico e social de uma crença religiosa. Então não se questiona o direito e a crença religiosa na sociologia da religião, mas se faz uma interpretação com uma metodologia racional que muitas vezes entra em choque com o significado que o fiel dá para a sua crença. Por isso há um choque, uma ruptura entre aquilo que os cientistas sociais falam da religião e aquilo que as pessoas pensam da sua religião. Não é? Exatamente. E acerca disso, aqui a gente tem algumas obras, né, que o senhor, alguns livros que o senhor escreveu. Eu acredito que eu lembro ainda na época do curso, se você puder me ajudar aqui a projetar a imagem, esse é o livro que deu assim uma grande projeção, não é verdade? Até mais acerca desta biografia de Dom Helder Câmara, Entre o Poder e a Profecia, juntamente com o professor Nelson Piletti, que foi o seu professor de graduação, isso? De graduação, meu orientador. Do mestrado e doutorado também. Também. E escreveram juntos essa obra aqui. Dom Helder Câmara teve um papel fundamental aí durante o período da ditadura, como um grande defensor dos direitos humanos, né, contrário à tortura. E eu gostaria que o senhor falasse primeiramente desta primeira obra que eu estou vendo aqui, que também tem aqui, se puder chamar de novo aqui, esta versão. Não é qualquer autor que tem essa versão aqui em italiano, né? Escrita em italiano, sobre esse processo de pesquisa, da relação dessa pesquisa com a religião na pessoa do Dom Helder Câmara. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esta obra em si. O estudo da figura de Dom Helder Câmara foi, sim, marcante na minha vida. Ele era uma presença muito forte no Brasil nos anos 60 e 70, né? Nos anos que ocorreram a minha formação de criança e adolescente. Então, eu tinha na figura de Dom Helder Câmara um significado muito forte, né? Da presença dele,
presença carismática dele, da sua mensagem pastoral em defesa do ecumenismo, né? Dos direitos humanos, né? Uma crítica à tortura, né? E à concentração de renda, a defesa da igualdade. Né? Então, quando eu fui fazer o mestrado, eu tinha essa ideia de fazer uma pesquisa sobre a trajetória do Dom Hélder Câmara. Né? E como estudar o Dom Hélder Câmara a partir das ciências sociais? Então, fazendo uma pesquisa sobre a sua trajetória, nós descobrimos que o Dom Hélder foi a maior figura política da história da Igreja Católica no Brasil, porque ele promoveu o que o Pierre Bourdieu chama de uma verdadeira revolução simbólica no catolicismo. Até o Dom Hélder Câmara, o catolicismo no Brasil, ele era voltado para a salvação da alma dos fiéis. Então o católico tinha que se preocupar com a salvação da sua alma, não é? E a salvação do povo de Deus. A partir da atuação do Dom Hélder Câmara, os católicos, sacerdotes e leigos passaram a construir para si uma nova missão no mundo, uma nova missão temporal, que é se responsabilizar também pela vida das pessoas na sociedade, pelas suas condições sociais de existência prática, não é? Pelas suas condições econômicas, pela sua participação política, não é? Pelo seu direito de ter uma cidadania plena na sociedade. E aí os católicos passaram a se engajar politicamente. E o principal articulador dessa mudança dentro da Igreja Católica, do ponto de vista organizacional, criando novos movimentos, ou renovando movimentos internos da Igreja Católica, como a Ação Católica Brasileira, depois criando a Juventude Universitária Católica, né, que deu origem à Ação Popular, e criando a CNBB, através de um trabalho de articulação dos bispos brasileiros com o Vaticano. Esse principal artífice desse processo de mudança do catolicismo brasileiro, essa mudança de rota do catolicismo. Vejam que no período colonial, as ordens religiosas, elas apoiaram a escravidão no Brasil, não é? Você tinha ordens religiosas com milhares de escravos, não é? E inclusive a ordem franciscana tinha escravos. Imagina a figura doce, maravilhosa de Francisco, imaginando que os seus seguidores são proprietários de escravos, né? Então a Igreja Católica, até os anos 50, sempre esteve ligada aos poderosos, às classes dominantes. E Dom Hélder Câmara promoveu uma mudança de rota para a Igreja Católica se aproximar das camadas populares, dos movimentos sociais, da luta pela reforma agrária, das reformas de base, não é? E esse momento de viragem do catolicismo brasileiro que ocorreu nos anos 50, com os movimentos dos leigos católicos e com a criação da CNBB, foi fundamental depois para o nascimento da teologia da libertação, dos novos movimentos sociais nos anos 70, e que levou à fundação dos movimentos pastorais, e isso teve um papel muito grande na criação do Partido dos Trabalhadores, não é? E o próprio ex-presidente Lula teve uma formação nesses movimentos sociais, não é? Um dos membros da Igreja Católica que o acompanharam diretamente, que foi o Frei Beto, ia semanalmente à sua casa, estudava com ele, né? Tiveram um papel muito grande na formação dessa participação social e política dos católicos na sociedade brasileira. Então, foi esse o papel que o Dom Hélder desempenhou e que a minha pesquisa, juntamente com o professor Nelson Polito, evidenciou e realçou, não é? Recuperando esse papel do Dom Hélder para refundar o catolicismo no Brasil. A tal ponto que hoje ele está em vias de ser reconhecido pelo Vaticano como beato, né? E se prevê que nos próximos anos, ele seja entronizado como um santo para a veneração dos católicos no mundo inteiro. Para a sociologia da religião,
interessa entender como que alguém que teve essa trajetória passa a ser considerado, sacralizado, né, entronizado como santo dentro de uma confissão religiosa. Então nós queremos saber o significado social e político dessa crença nessa liderança religiosa. Por que Dom Helder se tornou essa figura carismática que reorientou o catolicismo no Brasil e teve uma grande influência na sociedade brasileira. Esse foi o primeiro livro que o senhor publicou? Não, o meu primeiro livro foi sobre a globalização e o Mercosul, né? Que é este aqui? Isso. Esse aqui? Sim. Este foi o primeiro livro, o Mercosul e a Sociedade Global. A sociologia, ela surge de uma tentativa de decifrar o enigma do que é a sociedade moderna. Sabe que em 1993 ocorreu o lançamento mundial do filme O Parque dos Dinossauros. E a minha esposa levou a minha filha, que então tinha 7, 8 anos, não é? Levou no Cine Maringá para assistir o Parque dos Dinossauros. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque naquele dia houve o lançamento do filme em Nova York, em Londres. E eu pensei, como que alguém que está numa cidade média do interior do Paraná, no mesmo momento está assistindo a mesma manifestação cultural, né? O mesmo filme que é visto no mundo inteiro. E aquele momento era um momento em que a globalização estava, assim, desafiando a nossa vida, novas tecnologias chegando, né? A indústria cultural invadindo a nossa vida, é um período anterior à internet aí. Sim. Estava ocorrendo, né? Mas estavam aparecendo novos materiais, né? Os novos meios de comunicação, e aí eu fiquei com isso na cabeça e resolvi fazer uma pesquisa para entender o que era aquele processo de globalização, quais as consequências da globalização na nossa vida, e uma dessas consequências foi a formação de blocos econômicos regionais, em que os países como o Brasil, a Argentina, Paraguai e Uruguai tentavam se proteger dessa onda de influência externa das empresas multinacionais, né, sob a influência do pensamento do professor Ottaviani, né, que estudou a globalização, né. Eu tive alguns contatos com ele, participei de algumas reuniões, li a sua obra, não é? E que depois você teve a oportunidade de estudar também, não é? Sim. Que é entender esse processo de mudança social induzida pela penetração das empresas multinacionais em todos os locais do planeta. Não é? Você está aqui em Maringá sossegado e de repente estreia o Parque dos Dinossauros no Cine Maringá, não é? Como isso tem mudado e como isso tem sido muito dinâmico, né, desse período para cá, né? Esse processo de globalização iniciou lentamente, mas hoje ele está completamente espalhado pelo mundo inteiro de uma forma muito dinâmica, muito instantânea, né? Uma vez eu fui dar uma palestra para os servidores da Prefeitura Municipal de Maringá, e aí eu perguntei para as pessoas que estavam participando o que eles achavam que era a globalização, né? Aí uma senhora que era trabalhadora de uma creche levantou e disse que a globalização é como se a gente não vivesse no nosso próprio país. Eu acho que foi a definição mais inteligente não é? Que eu já tinha visto, né? E até hoje eu acho muito inteligente essa definição, porque nós às vezes andamos em algumas avenidas de Maringá, como por exemplo na Avenida Mauá, próximo ao shopping center, não é? A maior parte dos estabelecimentos comerciais tem nomes em inglês e alguns em francês, não é? Sim. E parece que você não está no interior de um estado, né, rural, não é? De origem camponesa, caipira, não é? De produção agrícola, não é? Pelo contrário, né? Você vive em Maringá, tendo acesso a todos os meios de comunicação que existem no mundo, né? Com um fluxo de informações do mundo inteiro, não é? E recebendo produtos, não é? Viajando, entrando em contato com o mundo inteiro, como se a gente vivesse em nosso país, estando em outro país ao mesmo tempo, né? E essa globalização é promovida pelas empresas
multinacionais que, para expandir os seus empreendimentos, seus negócios, né, invadem todas as regiões do planeta, né? Além da questão da sociologia da religião, nós tivemos aqui um pouco de produção na área da sociedade global, globalização, mas o senhor também tem uma linha de pesquisa na área da educação também, né? Que são, na verdade, são estes livros aqui, né? Que a gente pode colocar, né? Sim. A educação reflexiva na teoria social de Pierre Bourdieu. Temos este outro livro aqui que fala sobre os fundamentos da educação do campo, história, legislação, identidades camponesas e pedagogia. E também temos este aqui que fala sobre a sociologia da educação, do positivismo aos estudos culturais. Eu gostaria também que o senhor falasse um pouco dessa questão, né, das influências de autores e da questão dessa educação reflexiva, do que o senhor tem por estudo nessa área de educação. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Todos os fenômenos sociais, eles são interligados, né? São conectados. O mundo não tem essa divisão entre religião, economia, política, educação, literatura, arte, não é? Música, não é? Todos os fenômenos são fenômenos humanos, que manifestações da vida social e da vida cultural, e que erroneamente as disciplinas científicas elas dividem, né? Compartimentam, né? Essas diferentes dimensões da vida humana. Então, ao estudar a globalização e a religiosidade, nós vemos o reflexo disso na educação também, não é? Ao estudar a educação, você percebe como uma orientação religiosa tem uma influência muito grande na forma de aprendizado, no contato que as pessoas têm com o pensamento, né? Então, ao fazer o mestrado, eu fui estudar na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E lá eu comecei a investigar em sociologia da educação a trajetória religiosa de Dom Helder Câmara, como a mudança de orientação dos católicos para se preocupar com a vida terrena e social das pessoas, levou a que os católicos se envolvessem em processos de educação popular, em movimentos de alfabetização de base, né? No movimento de educação de base, movimento de Natal, não é? E movimento de educação de jovens e adultos. Essa participação dos católicos em iniciativas de educação popular, para mim, levou a uma expansão da pesquisa em educação, porque eu quis entender por que existe tanta desigualdade social no acesso à educação no nosso país. E a sociologia da educação, que eu pesquiso, tem esse como principal problema para a gente entender. Porque nós temos pessoas que não têm acesso nenhum à educação escolar e à educação formal, e nós temos menos de 1% da nossa população que tem mestrado e doutorado. Nós temos um país com 200 e tantos milhões de habitantes, só cerca de 14% tem curso superior. Então nós temos pesquisadores os mais sofisticados e até renomados mundialmente. E ao mesmo tempo nós temos uma ampla parcela da população completamente alijada dos bens educacionais, não é? Então, para mim, esse é o principal problema da educação brasileira. E eu pude entender isso através dos métodos de pesquisa da sociologia da educação, principalmente a teoria proposta pelo Pierre Bourdieu, que investiga por que as crianças menos escolarizadas, ou das famílias com menos escolaridade, ao ingressar no sistema de ensino, elas têm um tipo de formação que, ao sair do sistema de ensino, elas continuam com uma formação educacional precária. E as crianças dos pais mais escolarizados entram no sistema de ensino e são bem-sucedidos no sistema de ensino e, em seguida, vão para as profissões mais prestigiosas, com maior remuneração. De modo que a educação escolar é uma espécie de máquina transformadora ao contrário, né? A pessoa entra na escola
que vem de uma família pobre e ela tem uma educação de baixa qualidade e continua com condições precárias na sua vida profissional. E aquelas que vêm de famílias bem-sucedidas, com alta escolaridade, entram no sistema escolar e ao final do processo elas têm mais oportunidades na vida. Então a educação escolar, ao invés de representar para nós uma oportunidade de democratização da sociedade, para a sociedade se tornar mais igualitária e justa, a educação escolar contribui para que os pobres tenham uma educação precária, a classe média uma educação para ocupar as posições liberais e as classes dominantes para continuar mandando e dominando a sociedade. É porque a gente costuma ouvir das pessoas exatamente isso, que a educação seria o caminho para que as desigualdades sociais fossem atenuadas no Brasil. Mas a gente está vendo que ela também é utilizada como uma forma de perpetuar esse status quo que a gente vive, né? A educação pode ser o caminho para promover a igualdade e a justiça na sociedade, desde que nós entendamos esses mecanismos que estão escondidos por trás da crença de que a educação liberta, a educação democratiza, não é? E aí, quando a gente acredita que a educação por si só ela democratiza a sociedade, nós não percebemos esses mecanismos cruéis, não é? Que faz com que uma criança que estuda numa escola de um bairro periférico de uma cidade jamais tenha a possibilidade efetiva de fazer um curso superior e de conseguir ser bem-sucedido na sua profissão, né? Na maioria dos casos, só 14% da população brasileira tem curso superior, não é? Então, o que acontece na educação brasileira? Que os estudantes que vêm das famílias com menos escolaridade têm uma escolarização mais precária e não conseguem ser bem-sucedidas completamente no sistema de ensino. É um problema pedagógico? É um problema de estruturação do sistema de ensino? Como que é a atuação do professor para que um estudante, filho de um advogado, de um médico, de um professor, consiga ir bem na escola e um estudante que é filho de um empregado doméstico reprove e evada da escola, não é? Às vezes da mesma escola. Às vezes na mesma escola pública, no bairro, uma criança que é filho de um profissional de classe média que estuda naquela escola pública, muitas vezes, não é? Ela vai bem na escola e uma criança que é filho de um empregado doméstico muitas vezes vai mal. Então é como se uma profecia fosse se autorrealizar. Você espera que as pessoas com uma formação mais educacional mais precária tenham uma má formação e isso acaba ocorrendo, né? A sociologia da educação tenta entender esses mecanismos, muitas vezes ocultos, que ocorrem na sala de aula, não é? Dentro do sistema de ensino, e que os professores e os pais muitas vezes não percebem que estão contribuindo para perpetuar. Entendo. A grande questão também que a gente pode ver com relação à educação na teoria de Bourdieu é que ela funcionaria também como um mecanismo de violência, né? Como se algo que fosse fazer com que a sociedade ela ficasse de uma forma, um mecanismo de fazer com que as coisas se perpetuem da mesma forma, né? Como se fosse algo que continuasse da mesma forma. Por último, nós temos aqui, esse aqui é o último livro, professor? Esse é de 2015, 2015. Né? Educando contra o preconceito e a discriminação racial, que é um privilégio do professor aqui com a sua esposa, né, Rosângela Rosa Prachedes, acerca do preconceito, né? Isso do preconceito e da discriminação racial também no âmbito educacional? Pois é, vejo que dentro dessa pesquisa em Sociologia da Educação, nós podemos, analisando os dados do sistema de avaliação da educação brasileira, perceber que existe um enigma na nossa educação escolar no Brasil, que é o seguinte: nas grandes e nas pequenas cidades, em todas as regiões do país, nas escolas particulares, no ensino privado e nas escolas públicas. No ensino
fundamental e no ensino médio. Em todas essas faixas, os estudantes negros têm o pior desempenho nos exames e provas do sistema de avaliação. Então é um enigma tentar entender como, na média, os estudantes classificados como negros, de classe média ou das camadas populares, dos trabalhadores, com menor remuneração, ou mesmo estudantes negros da classe média alta ou eventualmente das classes dominantes no Brasil, na média eles têm um desempenho pior do que os estudantes classificados como brancos, né? Esse é um grande enigma que nós tentamos entender ao fazer a pesquisa para esse livro, Educando contra o Preconceito e a Discriminação Racial. E, de fato, se em todas as classes sociais, em todas as regiões, no ensino público e no ensino privado, na média, os estudantes classificados como negros têm um pior desempenho escolar, deve ter algum mecanismo dentro da escola que faz com que esse processo ocorra, não é? E esse processo, como você denominou bem, é um processo que é chamado pelo Pierre Bourdieu de violência simbólica, não é? Que é a imposição de ideias, de crenças, não é? Sobre o desempenho das crianças classificadas como negras, sobre a cultura dos negros no nosso país, não é? Sobre as religiões afro-brasileiras, principalmente o candomblé e a umbanda, não é? Sobre a beleza do corpo das pessoas classificadas como negras, né? Sobre o cabelo, não é? O desenho da face, não é? Então existe toda uma violência simbólica dentro do sistema de ensino que faz com que as crianças e os adolescentes classificados como negros, ao entrar no sistema de ensino, se sintam de tal maneira constrangidos e humilhados que o resultado pedagógico, na média, no Brasil, tanto no ensino fundamental e no ensino médio, é que a proficiência escolar, o resultado nas provas, é um resultado pior. Ou seja, ao entrar na escola, a criança negra, ela tem um desempenho prejudicado pela forma como o currículo, os professores e os colegas os tratam dentro da escola. E é por isso que nós escrevemos esse livro, Educando contra o Preconceito e a Discriminação Racial, para ver se a gente consegue modificar a escola para que a escola não seja um mecanismo de perpetuar a desigualdade entre brancos e negros no nosso país. E provavelmente o índice também de evasão... A evasão, a reprovação. A reprovação. E o desempenho nas provas. Então, se você pegar o resultado no último ano do ensino médio, só 3% dos estudantes negros sabem o conteúdo adequado em matemática. E em língua portuguesa um pouco mais, 4, 5%. Então 97% dos estudantes negros que chegam ao terceiro ano do ensino médio tem um desempenho escolar, né, em que ele só domina 3%, né? Só 3% dos estudantes dominam aquele conteúdo que deveria dominar para esse nível de ensino. Então esse é um enigma da educação brasileira que está ligado a essa desigualdade do acesso das pessoas à educação. Por isso que nós vemos que o principal problema da educação no Brasil é a desigualdade de acesso a uma educação de qualidade. Tá certo, professor. A gente poderia continuar aqui e continuar por muito mais tempo nesse bate-papo, que é muito interessante, é realmente uma verdadeira aula, não é? Que a gente teve aqui, teve a oportunidade de ter nesse momento. Gostaria de agradecer a oportunidade do senhor ter vindo aqui junto com a gente, conversar, bater esse papo, e da grande satisfação que é de tê-lo aqui, né, como entrevistado, como grande professor que o senhor representou aí na minha própria, como a gente disse, já falei no início, no início de formação acadêmica. E muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído para a discussão, né? E fiquei muito feliz com o seu convite, né? E acho que também fico feliz de saber que você teve uma formação adequada e hoje desempenha esse papel tão importante na instituição, Pablo. Tá joia.
Obrigado, um forte abraço para todos, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.